Há um momento em que todo homem sente o peso da rejeição. Você investe tempo, atenção, carinho, e ela simplesmente parece perder o interesse. De repente, o silêncio dela grita mais alto do que suas palavras, e você se pergunta: onde foi que eu errei? Essa dor é familiar para qualquer homem que já se perdeu tentando agradar demais. O problema não é o amor, é a falta de alto valor. Vivemos em um tempo em que muitos homens esqueceram o poder da ausência. Confundem insistência com interesse, presença com conexão. Só que na essência da filosofia estoica, o verdadeiro poder nasce do controle, não da necessidade. Assim como Marco Aurélio dizia: quem conquista a si mesmo, conquista o mundo. O homem que domina o próprio silêncio, domina a percepção dos outros. Pense nos filmes de superação que você admira. O herói sempre passa por um período de queda, solidão, reconstrução. O afastamento é o fogo que forja o caráter. Enquanto você corre atrás, ela se sente no trono, mas quando você se recolhe, ela começa a sentir o vazio da sua ausência. É nesse espaço que nasce a valorização, porque o que é escasso se torna precioso. A maioria dos homens teme o silêncio, mas é justamente nele que mora o poder. O silêncio é o espelho que faz a mulher encarar o próprio reflexo e perceber o quanto você realmente fazia diferença. E é também nesse silêncio que você redescobre algo muito mais importante do que o interesse dela: o respeito próprio. Quando você se torna escasso, você se torna desejado. Quando você se valoriza, o mundo se ajusta à sua nova frequência. Este vídeo é um chamado para homens que estão cansados de mendigar atenção. Aqui você vai entender como o afastamento estratégico, a ausência intencional e o domínio emocional criam uma nova percepção, tanto nela quanto em você. Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, mas também se tornam líderes de si mesmos. Então, se isso ressoa com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. E me diga nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida? Está de acordo com o tom, o estilo e a proposta que você imaginou? A ausência tem um peso que a presença nunca terá. Quando você está sempre disponível, ela se acostuma. Você vira parte do cenário, como o som do ventilador no fundo, constante, previsível, sem mistério. Mas quando você some, com propósito, não com birra, algo muda. O silêncio se torna uma pergunta. A rotina dela perde uma peça, e a mente humana, por natureza, detesta o vazio. É aí que a percepção começa a se inverter. O homem que entende a força da ausência não está jogando joguinhos, ele está cultivando respeito. Os estoicos sabiam que o controle não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: não é o que acontece, mas como você reage que importa. Ao se afastar, você deixa de reagir e começa a agir. Sai da posição de perseguido para a de observado. E é nesse momento que ela começa a se perguntar: será que eu perdi alguém valioso? A ausência desperta curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo para a valorização. Pense nas histórias clássicas de amor nos filmes. O personagem que se afasta para se encontrar e só então é percebido como realmente é. Quando você some, não está fugindo, está criando contraste, porque o que é constante se torna invisível e o que é raro brilha. A escassez é o que faz o ouro valer mais do que o ferro, mas o afastamento só funciona quando vem acompanhado de alto valor. Se você desaparece esperando que ela corra atrás, ainda está preso ao mesmo ciclo de dependência. A verdadeira força da ausência vem do propósito. Você some não para ser notado, mas para se reencontrar. Para que o seu silêncio fale mais alto que qualquer justificativa. E quando isso acontece, o jogo muda. Ela sente mesmo sem entender. Há uma diferença entre ausência estratégica e fuga emocional. O homem estoico não foge.
Ele se retira para observar, refletir e voltar mais centrado. Sua ausência não é punição, é disciplina. É a escolha consciente de se colocar em primeiro lugar, de reconstruir a própria energia. Quando você faz isso, o mundo ao redor começa a reagir à sua nova postura. E quem antes te ignorava, começa a sentir o desconforto da tua falta. No fim, o poder da ausência não está em fazer falta para alguém, mas em provar a si mesmo que você é completo mesmo sozinho. E é justamente essa completude que desperta o verdadeiro desejo, porque o homem que não precisa, atrai. O homem que se basta, inspira. E o homem que entende o poder do afastamento, jamais volta a ser o mesmo. A mente humana é curiosa, ela valoriza aquilo que sente que pode perder. É um instinto primitivo, um mecanismo de sobrevivência emocional. Quando algo é escasso, nosso cérebro entende que tem valor. Quando é abundante, banaliza. E é exatamente aí que muitos homens erram, entregando tudo de si logo no início, como se o excesso de presença garantisse amor. Mas quanto mais você se doa, sem ser solicitado, menos ela sente necessidade de te conquistar. Pense nisso. Um diamante e uma pedra comum são feitos do mesmo material, carbono. A diferença está na pressão e na raridade. O mesmo vale para o comportamento masculino. Um homem que se mantém firme, que não se dobra a cada mensagem ignorada, transmite o peso da escassez. Ele mostra que não está acessível a qualquer hora, e isso ativa o gatilho da valorização. Ela começa a perceber que a sua atenção é um prêmio, não um produto em liquidação. A psicologia do valor se baseia em contraste. Quando você está sempre disponível, não há contraste, apenas previsibilidade. O homem estoico entende que o tempo e a energia são as moedas mais valiosas que ele tem. Ele investe, não desperdiça. E, curiosamente, é quando você se torna seletivo que o interesse das pessoas aumenta. A escassez não é um truque. É uma consequência natural de quem vive com propósito. Nos filmes e romances, o mistério é o que mantém o interesse vivo. O homem que não revela tudo de uma vez, que sabe dosar silêncio e presença, desperta a imaginação. O mesmo vale na vida real. Quando você fala menos e faz mais, quando mostra propósito em vez de necessidade, você cria uma aura de imprevisibilidade. E o ser humano, por natureza, é atraído pelo desconhecido. A ausência se torna, então, o tempero do desejo. Mas há um detalhe crucial. Não confunda a escassez com arrogância. A escassez verdadeira vem da autossuficiência, não da manipulação. O homem estoico não finge que não se importa. Ele realmente não depende da validação externa. Seu valor não é negociável. Ele entende que, se precisar se provar o tempo todo, já perdeu o jogo. E quando a mulher percebe isso, algo muda no olhar dela. Respeito. Porque o respeito nasce onde existe alto valor. No fundo, toda mulher deseja o homem que consegue estar presente sem ser previsível, que é acessível sem ser carente, que sabe o próprio preço e não aceita descontos emocionais. Essa é a essência da psicologia da escassez. Não é sobre ser menos para parecer mais, mas sobre ser tanto que o mundo precisa se ajustar ao seu ritmo. E quando você chega nesse ponto, a comparação com os outros deixa de existir, porque você se torna a referência. O silêncio é uma das armas mais poderosas que um homem pode dominar. Ele incomoda, provoca reflexão e, o mais importante, cria espaço. Quando você deixa de responder, quando se cala em vez de se explicar, você força o outro a ouvir o eco do próprio comportamento. A mulher que antes ignorava suas mensagens começa a se perguntar: por que ele parou de tentar? E é nessa dúvida que o interesse renasce. O silêncio é ausência com propósito. É quando você diz tudo sem precisar abrir a boca.
A maioria dos homens teme o silêncio porque ele expõe suas inseguranças. Querem preencher o vazio com palavras, justificativas, tentativas de reconquistar a atenção. Mas o homem estoico entende que a tranquilidade diante do vazio é o verdadeiro sinal de força. Ele sabe que, se precisar explicar seu valor, já perdeu metade dele. O silêncio é o campo onde nasce o respeito, porque ele mostra que você não está competindo por espaço, está simplesmente ocupando o seu. Há uma cena clássica em filmes de romance ou drama, o momento em que o protagonista se afasta, para de argumentar, e a mulher percebe o impacto da ausência dele. Esse instante de reflexão é o que o silêncio produz na vida real. É como se o mundo parasse por um segundo para mostrar o contraste entre o antes e o agora. O homem que domina o silêncio cria uma percepção de poder. Não porque se impõe, mas porque se contém. Quando você fala menos, observa mais. E nessa observação, você enxerga o que antes ignorava. Quem realmente valoriza a sua presença e quem só estava ali pelo que você oferecia. O silêncio revela verdades que o barulho esconde. Ele separa o superficial do essencial. E enquanto ela tenta entender o que aconteceu, você cresce internamente, amadurece e reforça seu alto valor. O silêncio, no fim, não é ausência, é autodefesa emocional. O erro de muitos homens é usar o silêncio como vingança. Isso é ego, não estratégia. O verdadeiro poder do silêncio está na indiferença serena, não no orgulho. É um estado mental em que você simplesmente escolhe não reagir. Como os filósofos estoicos diziam, não é o que os outros fazem que te fere, mas o que você permite que isso signifique. E quando você entende isso, o silêncio deixa de ser uma arma e se torna um escudo. E o resultado é quase inevitável. Quando você se cala, o mundo começa a falar. As pessoas percebem o que perderam, as mulheres sentem o que deixaram escapar e você percebe o quanto sempre teve o controle. O silêncio é a linguagem dos fortes, dos que não precisam provar nada, dos que sabem que o valor verdadeiro não grita, apenas se faz sentir. Nada desperta mais uma mulher do que o medo da perda real. Enquanto ela sente que você está ali, disponível, tentando, insistindo, ela se sente no controle. Mas quando o seu afastamento se torna verdadeiro, não um jogo, mas uma decisão firme, algo muda dentro dela. É como se o cérebro dela finalmente percebesse o vazio que você deixava preenchido. O ser humano não teme a ausência, teme o irreversível. E quando ela sente que pode te perder de vez, o coração acelera. Esse medo nasce da percepção de que o tempo acabou. Aquele homem que ela achava que estaria sempre ali, agora segue o próprio caminho, em silêncio. E esse silêncio dói mais do que qualquer discussão. Ele não é um castigo, é um espelho, e o reflexo mostra tudo o que ela não valorizou. É nesse ponto que surge o arrependimento. A ausência deixa de ser um incômodo e se transforma em saudade. E a saudade é o lembrete cruel do que poderia ter sido. O estoico entende que o verdadeiro poder está em não depender do retorno. Quando você se afasta com convicção, você já venceu. Porque o afastamento real exige coragem, coragem de perder o que não te respeita para preservar o que te constrói. Marco Aurélio dizia: o que não está sob o seu controle não pertence a você. E o amor é exatamente isso. Você não controla o desejo do outro, mas controla o seu próprio valor. E quando escolhe se retirar, você está dizendo ao mundo: eu não imploro mais. O medo da perda real é o que separa o homem comum do homem que inspira. Porque o comum tenta convencer, o estoico mostra. Ele entende que o amor não é uma corrida de quem insiste mais, mas de quem se conhece melhor. A mulher percebe isso quando vê você evoluindo, quando nota que a sua ausência é acompanhada de progresso, não de desespero. A evolução é o maior gatilho de arrependimento que existe. O homem que cresce sem ela se torna o homem que ela gostaria de ter valorizado.
Mas atenção, o afastamento real não é um teatro. Ele só tem efeito quando vem do coração, quando é uma decisão baseada em respeito próprio. Se você finge que seguiu em frente, mas continua preso emocionalmente, ela vai sentir. O verdadeiro poder da ausência está na autenticidade. O homem que entende isso não se fecha por orgulho, mas por sabedoria. Ele sabe que insistir em quem não o valoriza é o mesmo que negar o próprio destino. No fim, o medo da perda real não é algo que você provoca, é algo que você desperta naturalmente quando passa a viver em paz com a própria solidão. E quando essa paz se instala, o jogo muda para sempre. Porque nada é mais atraente do que um homem que não precisa ser amado para se sentir inteiro. E é nesse ponto que ela finalmente entende. O que ela perdeu não foi um homem. Foi uma chance de viver ao lado de alguém raro. O afastamento não serve apenas para que ela perceba o seu valor. Ele existe principalmente para que você redescubra o seu. Muitos homens entram em relações perdendo a si mesmos. Moldam-se, diminuem-se, se explicam demais. Tentam ser o que ela quer e esquecem quem realmente são. Mas quando você escolhe o caminho da ausência, algo poderoso acontece. O foco volta para o lugar certo. Você, o homem que aprende a ficar sozinho, aprende também a ser inteiro. A redescoberta do próprio valor começa no silêncio. É naquele momento em que você olha ao redor e percebe que ninguém virá te resgatar. E tudo bem, porque é ali, sem distrações, que nasce o respeito próprio. Você começa a enxergar que o amor que buscava nas outras pessoas era, na verdade, um reflexo daquilo que faltava em você. E quando essa ficha cai, o jogo muda. Você deixa de correr atrás e passa a caminhar firme, em paz, com a própria presença. Os filósofos estoicos sempre ensinaram que a liberdade vem do desapego. Epicteto dizia: deseje que as coisas aconteçam exatamente como acontecem e viverá serenamente. Quando você para de lutar contra o que terminou e começa a investir em quem está se tornando, surge um novo tipo de força. A ausência deixa de ser solidão e se transforma em templo. O tempo sozinho vira ferramenta, o silêncio vira cura e a saudade vira aprendizado. Nesse processo, você entende que valorização não se exige, se constrói. Cada treino, cada leitura, cada novo hábito é uma forma de reafirmar que você é o seu próprio projeto. E curiosamente é nesse exato momento que o mundo começa a te notar. A mulher que te ignorava passa a te observar, as oportunidades aparecem e a vida responde à sua energia. Porque o homem que se respeita emana algo que ninguém pode ignorar: alto valor. Mas essa jornada exige paciência. O ego vai tentar te puxar de volta, te fazer querer provar algo. Não caia nessa armadilha. O verdadeiro respeito próprio é silencioso. Ele não precisa ser exibido, apenas vivido. Quando você atinge esse estado, o seu olhar muda. Você deixa de buscar validação e começa a oferecer presença. Deixa de implorar amor e começa a inspirar admiração. E o mais importante, entende que estar só nunca foi fraqueza, mas preparação. No fim, o afastamento não é sobre ela, é sobre você se reconectar com quem era antes de se perder tentando agradar. É sobre lembrar que o homem que se conhece nunca precisa se justificar. E quando essa consciência desperta, a ausência deixa de ser uma estratégia, vira estilo de vida. Porque o homem que se respeita se torna referência e o mundo inteiro aprende a respeitá-lo também. No fim das contas, tudo o que você precisa entender é simples. O respeito que você espera dos outros começa no respeito que você tem por si mesmo. Nenhuma mulher vai te valorizar de verdade enquanto você não aprender a se valorizar primeiro.
A ausência, o silêncio e a autossuficiência não são armas contra o mundo, são escudos que te protegem do que não te faz crescer. O homem que aprende a ficar em paz consigo mesmo se torna invencível. Talvez ela só tenha percebido o seu valor quando você se afastou, mas isso não é tragédia. É libertação, porque foi no distanciamento que você se viu de verdade. Foi ali que percebeu que a sua energia é preciosa, que nem toda companhia vale a sua paz. A percepção dela pode ter mudado, mas o mais importante é que a sua também mudou. E agora, você não é mais o homem que busca a aprovação, é o homem que inspira respeito. A filosofia estoica ensina que nada externo pode te tirar o equilíbrio, a não ser que você permita. O mesmo vale para o amor. Você não controla o desejo de ninguém, mas controla o seu próprio foco. Escolha investir em si, não em quem duvida do seu valor. E quando fizer isso, perceberá algo mágico. O mundo inteiro começa a se curvar diante da sua postura. O homem que domina suas emoções domina o campo invisível da atração. Então, se esse vídeo te fez refletir, lembre-se, o objetivo nunca foi fazer com que ela volte correndo. O objetivo é que você nunca mais precise correr atrás de ninguém. Que sua presença seja um privilégio, sua ausência, um aviso e o seu silêncio, uma declaração de força. O verdadeiro homem de propósito não busca aplausos. Ele cria impacto só por existir. Agora é com você. Escreva nos comentários: confiança verdadeira, homem de propósito, ou eu lidero minha vida. Essas palavras não são só frases, são compromissos. Compromissos com o homem que você está se tornando. E se este conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Lembre-se, a transformação começa no primeiro passo. E às vezes, o primeiro passo é se afastar.